Bom, isso aí, galera do segundo ano. Um abraço aí para todo mundo, um beijo para todos. É, Nosso livro justamente sobre a mesa aí. Vamos falar de economia açucareira, tá ok? Vamos tentar entender um pouco deste universo aí. Bom, de acordo com a imagem que vocês estão vendo aí, tá? Vamos tentar compreender essa imagem no decorrer da aula, principalmente no que nós vamos falar em relação ao que significa essa unidade de produção e as relações ali do engenho, tá ok? E isso é muito importante para nós compreendermos como vivia esta sociedade ali em torno desta economia muito valiosa aí, tá bom? Bom, unidade 15, página 21. Primeiro, Martim Afonso de Souza, em 1532, ele trouxe as primeiras mudas aí de cana, tá, para o Brasil. Tá? Ele iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente. Tá bom? Ele próprio construiu o primeiro engenho de açúcar. O açúcar ele representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil. E durante muito tempo ele foi a base da economia colonial. Tá? Nas aulas anteriores, vocês perceberam o interesse dos holandeses no nosso território e também da velocidade que Portugal tinha de expulsar os holandeses e também os franceses do nosso território. O Brasil é um país muito produtivo, e os portugueses começaram a acordar. Vamos dizer que a ficha dos portugueses começou naquele momento a acordar, tá ok? Bom, então a partir daí, tá, nós começamos a compreender alguma coisa. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tá? Com cerca de 641 milhões de toneladas processadas, isso em 2018, tá ok? O Centro-Sul, tá? Ele é uma região muito produtiva, tá ok? Ali a região também Sudeste e Centro-Oeste, ela corresponde a 93% deste volume, tá? Tá ok, gente? Ela representa 93% deste volume, enquanto os 7% restantes cabem aos estados da região Norte e Nordeste. Por que o tio Léo está falando isso aqui para vocês? Primeira coisa que nós temos que compreender é que até hoje o açúcar é um produto de grande valor e até hoje o açúcar ele é comercializado tanto aqui no Brasil quanto também fora do Brasil, tá ok? E a partir daí nós temos essa primeira imagem aí a destacar para vocês, que era mais ou menos, tá, o desenho que demonstra como que era o trabalho neste engenho, ou nos engenhos que haviam espalhados aí pelo Brasil. Tá ok, galera? Era mais ou menos assim. Aqui nesta parte de cima ficava o barão, o senhor, o dono de todo este império, tá ok? Ele mandava nesta região todinha, daqui a pouco nós vamos falar delicadamente sobre as funções de cada um, tá? Tanto da Casa Grande, da senzala, tá ok? Que a senzala era o pior lugar possível, com condições desumanas. Aliás, os escravos, meus filhos, eles já viviam em condições desumanas, né? A escravidão ela é desumana para qualquer tipo. O trabalho forçado, braçal, acorrentado, ele já é pior para o ser humano, tá bom? Bom, a situação que eles trabalhavam ali, tá? Já falei, era pior. Lá na página 22, você vai encontrar esta situação. Então, a situação de quem trabalhava ali nas fornalhas, tá?
essa situação era bem precária por causa da intensidade ali do fogo, tá? E posso dizer para vocês que muitas vezes o escravo, o trabalhador ali, ele se queimava e mesmo queimado, ele tinha que continuar produzindo. Muitas vezes trabalhando em lugares como esta imagem aqui que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, os indivíduos eles acabavam se machucando feio, perdendo partes dos seus dedos, muitas vezes quebrando o braço, porque este maquinário era um maquinário muito bruto de ser trabalhado, era delicado e bruto ao mesmo tempo. Então não tem como dizer para você que acidente era uma coisa que acontecia uma vez ou outra. Não. Eles trabalhavam com produção. Então eles tinham que trabalhar em grande escala. Isso significava que eles tinham que correr muito para produzir em grande escala, para agradar os seus senhores. Não agradar porque eles queriam agradar, mas eles eram obrigados a fazer esse agrado. Então, assim, as condições eram desumanas, muitas das vezes eles se queimavam, perdiam partes dos seus membros, trabalhando justamente nesta grande economia que hoje, como vocês viram, é uma das maiores economias também do Brasil e até hoje movimenta a economia do nosso país. Tá? É uma das economias fortes do nosso país, né? Um dos setores, perdão, forte no nosso país. E até hoje, meus filhos, até os dias de hoje, nós nos deparamos com esta imagem aqui. Não lembro, mas eu creio que essa imagem foi tirada em 2017 para 2018. Eu não lembro muito bem agora, mas eu posso dizer que é mais ou menos nesta data que foi tirado, e era uma matéria que falava sobre trabalho escravo. E falava justamente sobre o trabalho de crianças, o trabalho escravo, sem carteira assinada, fundo de garantia e por aí vai. Então, assim, para vocês terem noção que até os dias de hoje esse tipo de trabalho ele rende muito dinheiro e tem muita jogada, muita política por trás disso, tá ok? E talvez isso mostra que nós ainda temos que avançar muito em políticas sociais satisfatórias, principalmente no que você fala de reformas mais nítidas e reformas trabalhistas. Isso é algo que eu mostro aqui para vocês, para que a gente venha pensar realmente sobre este cenário caótico que o Brasil vive. Aliás, milhares de brasileiros, né? Bom, isso aqui, tá? É esta imagem aqui de cima que vocês estão vendo, tá ok? Esta imagem aqui é esta imagem que você vê aqui, e vocês podem perceber que você ainda encontra em algumas regiões do Brasil, espalhadas pelo Brasil, esses objetos, tá ok? Em muitos lugares vocês podem visitar, e nessas visitações a exposição ainda desses aparelhos que eram utilizados pelos escravos. Pode reparar que é um aparelho muito bruto, tá? De ser trabalhado, e você começa a perceber que acidentes ali praticamente eram quase todos os dias, tá ok? Você imagina aqui, justamente nesse vão aqui que eu estou mostrando aqui com o mouse, imagina o indivíduo colocar o dedo, o braço aqui, e não preciso nem falar qual é o resultado final, tá ok? Então esta imagem, este objeto, ele ainda se encontra em algumas fazendas espalhadas pelo nosso território brasileiro. Bom, continuando, primeira coisa nós temos que destacar que o solo brasileiro, tá? Ele era formado pelo chamado massapê. Este tipo de solo, tá? Ele foi muito
bom para o cultivo da cana. Então significa que o nosso solo, o solo brasileiro, tá, através desse solo, ele favoreceu o trabalho e o cultivo deste grande produto que no início dessa colonização, tá ok, rendeu muito para a coroa portuguesa, não para a economia brasileira, porque o Brasil ele era uma colônia e a metrópole, que era Portugal, ela controlava todo o país. Então a riqueza ela não ficava na colônia. Toda a riqueza produtiva ela saía do país e ia para o império, para a coroa portuguesa. O alto valor do produto no mercado internacional, tá? Isso foi uma das coisas que mais atraiu os portugueses para esse investimento no açúcar, tá? Para este investimento na cana. Ele era um produto, o açúcar ele era um produto caro. Somente as altas camadas da sociedade, principalmente da Europa, poderiam realmente experimentar este produto, tá ok? Então ele era um produto de grande valor internacional, um produto de grande destaque, tá? O Brasil comercializava esse produto para várias partes do mundo. Era um produto de grande ambição, mas era um produto realmente que chegava nas mesas somente das camadas mais altas da Europa. Aqui no Brasil, ele também chegava, também nas mesas dos mais ricos, tá ok? De vez em quando o açúcar caía nas mesas aí dos mais pobres, principalmente que no início do café, tá? O café se tomava café sem açúcar. Geralmente o café se tomava puro, sem o açúcar. Depois fizeram esse casamento perfeito aí, tá? Entre café, leite e açúcar. Casamento perfeito que eu particularmente adoro. Bom, para trabalhar no cultivo da cana, os colonos portugueses fizeram tentativas do uso da mão de obra indígena, tá? Nativa ali do território. Só que essa mão de obra ela não deu muito certo, tá ok? Então, quer dizer, essas tentativas, por que essas tentativas? Uma coisa importante, meus filhos, que a gente tem que destacar aqui, e eu já falei para vocês nas aulas, os nativos eles não estavam acostumados com o trabalho braçal, com o trabalho pesado. Por outro lado, os africanos, na África, eles já tinham essa experiência. Então, fazer esse translado, essa troca do nativo para o africano foi rápido. O africano ele se adaptou melhor ao trabalho braçal. Não significa que é um trabalho maravilhoso, tá? Mas assim eles já estavam acostumados. Os nativos aqui não, eles não estavam acostumados com esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, colocar os nativos para fazer esses trabalhos pesados foi uma coisa que não deu muito certo. Eles começaram a perceber. E daí veio aquelas críticas, né, de que o índio era preguiçoso, o índio não serve para o trabalho, o índio não sei o quê, tá? Essa teoria de que o índio não serve para o trabalho, é preguiçoso, não é bem por aí, tá? Isso daí é um preconceito muito grande. O nativo, ele vive da natureza, ele vive da mata. Tá? Aquilo que a mãe natureza fornece para ele. Ele não precisa usar aquilo que o branco utiliza, que é a agressividade, que é a destruição, para tirar proveito. Então essa é a diferença do índio para o branco, para o europeu e também para o africano, que já estava há milênios acostumado a esse trabalho. Tá ok? E esse foi um dos motivos que eles recorreram ao comércio de escravidão dos africanos. Lembrando que este comércio de escravos ele já existia, tá? Vamos corrigir uma coisa aqui. Todo mundo acredita e pensa, às vezes, erradamente, de que a escravidão ela só começou quando o Brasil foi descoberto, quando a América foi descoberto. Aí começou a escravidão na África. Não, isso é um erro. Pelo contrário, a escravidão na África, naquele
continente ela já existia. E pelo contrário, ela já existia há séculos. Até era uma questão cultural, tá ok? Então assim, isso daí é um erro muito grande, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui. Um engenho, em geral, é dividido entre a casa grande, o lar do senhor de engenho, né, que é da sua família, e de alguns criados que ficam ali com ele. Nós temos a senzala, onde ficavam os escravos, sem mínimas condições nenhuma de habitação. O que tinha próximo ali da senzala era uma capela, tá? Uma igrejinha para fazer as orações locais, porque era proibido os africanos cultuarem os seus deuses e invocarem a sua religião. Então, assim, a religião africana ela era proibida em solo brasileiro. Por isso que tinha uma capela. O que os africanos ali poderiam participar era da missa. Então havia uma missa e eles eram obrigados a participar da missa para desconstruir a sua cultura, tá? E desconstruir aquilo que eles trouxeram da África, que era justamente a sua espiritualidade, a sua religião. Então a cultura dos africanos baseados na sua religião era proibida em solo brasileiro. Por isso que haviam essas capelas, esses lugares de oração, para que eles pudessem fazer as suas orações ao Deus cristão, que é um único Deus, que o cristianismo ele prega a existência de um único Deus, através da imagem de Jesus Cristo e através dos seus santos que pregam o catolicismo. Então essa era a única forma que eles poderiam cultivar, se eles quisessem ter uma religião. A única religião que eles poderiam ter naquele momento era o cristianismo católico. Outra religião não poderia ter, tá ok? Bom, os feitores, eles cuidavam da produção, eles estavam ali observando a produção e garantiam o trabalho efetivo dos escravos. Bom, quando você fala garantir o trabalho efetivo do escravo, não precisa nem falar, né? Porque vocês já viram em filmes e vocês já conhecem porque estudaram isso no 9º ano. Os feitores utilizavam a violência, utilizavam a força para fazer com que aqueles escravos continuassem trabalhando. Como eu acabei de falar anteriormente, se um escravo se machucasse, se queimasse, não interessa, você vai continuar trabalhando. E realmente muitos escravos trabalhavam até a morte, tá? Às vezes não, na maioria dos casos, nos canaviais, os escravos eles trabalhavam, não aguentavam por causa da alimentação, que era precária, e acabavam desmaiando e acabavam entrando em óbito ali mesmo, tá ok? E era algo muito triste para a comunidade africana, que via o seu povo sofrendo ali, mas era o trabalho do feitor, né? O trabalho do feitor era esse, né? Garantir a produção através da violência e através da força. Mas tem um ponto importante também a destacar aí, que neste momento começou nesta área em volta a criação de gado. A criação de gado ela se desenvolveu como alternativa auxiliar na produção de açúcar. A criação de gado ela fornecia alimento, tá? Ela fornecia o couro, ela fornecia produtos e matérias para serem exportados para a Europa. Então o couro ele era utilizado como um produto para ser exportado para a Europa. A carne do animal, poucas vezes mesmo, porque em alto mar essa carne estragava, alguns até insistiam em fazer isso, mas assim era quase impossível. Mas assim, o couro foi justamente bem comercializado, tá ok? Para essa exportação para a Europa. Então a criação de gado ela começou a se desenvolver naquele território ali para auxiliar na produção. E isso no futuro
nós vamos falar também, porque a criação de gado é uma coisa também que dá muito dinheiro, deu muito dinheiro naquela época e dá muito dinheiro hoje para o Brasil, tá ok? Então aqui nós temos a imagem, tá? Falando sobre a criação de gado que se desenvolveu como alternativa auxiliar ali naquele momento ali. Outro ponto importante é que quando surgiu essa necessidade ali de abrir a mata, justamente, houve a necessidade de algo muito importante a destacar, que era justamente os bandeirantes no Brasil. Está lá na unidade 15, na página 23. Unidade 15, na página 23, nós falamos dos bandeirantes. Eles foram responsáveis justamente por esse desbravamento no território brasileiro. Eles expandiram justamente o território além das fronteiras daquilo que tinha sido determinado entre Espanha e Portugal, tá ok? Eram homens principalmente paulistas, tá ok? Entre os séculos 16 e 17, eles atuavam na captura de escravos fugitivos, tá ok? E principalmente na captura dos nativos. Na próxima aula nós vamos falar dos jesuítas, que é muito importante fazer esse choque entre os bandeirantes e os jesuítas. Os jesuítas eram contra a escravidão dos nativos, tá ok? Então havia uma briga, uma rincha ali entre bandeirantes e os jesuítas, as missões jesuítas aqui no Brasil. Mas a princípio os bandeirantes eles capturavam esses nativos para também forçar eles neste trabalho, tá ok? Bom, ponto importante aí, eles usavam, nessa imagem você consegue perceber, né, um pouquinho, mas você consegue perceber nessas imagens, eles eram munidos de coletes, armaduras, pistolas, espingardas, espadas, lanças, praticamente todo tipo de armamento que pudesse ser utilizado naquele momento contra o escravo ou contra o nativo ali, tá? O escravo que eu falo é justamente para você tentar entender que era o escravo, o africano, porque o nativo também era visto como escravo por eles, tá ok? O objetivo deles era buscar ouro, prata, tá? Todos os tipos de metais preciosos, tá ok? E o objetivo deles era justamente levantar mais a economia da colônia através desses achados. Então, o objetivo dos bandeirantes eram justamente expandir o território brasileiro, criar as vilas, buscar justamente as pedras preciosas, tá ok? E ajudar justamente nessa expansão da agricultura no território brasileiro. Os bandeirantes eles foram muito responsáveis justamente por essa expansão da agricultura aqui no Brasil, tá ok? Muito responsável mesmo, tá ok, galera? Vamos seguindo aqui. Vamos dar continuidade. Bom, de partida, podemos ressaltar aí que os bandeirantes se concentravam no atual estado de São Paulo, por onde sua passagem gerou inúmeras vilas, tá ok? Ali na região do rio Tietê, praticamente eles cruzavam toda aquela região que era uma grande mata, havia uma grande mata ali no rio Tietê, então aquela região todas aquelas áreas que tem ali, todos aqueles bairros que tem ali, eles começaram a mapear, dividir aqueles territórios, tá ok? Então foi justamente São Vicente o primeiro lugar, a primeira cidade para esse grande desenvolvimento e este grande trabalho dos nativos, que São Vicente hoje é o estado de São Paulo, tá ok? E dentro desse ponto de vista, nós temos os principais bandeirantes, tá? Esses bandeirantes
Fernão, Manuel, Domingo, Antônio, Bartolomeu e Jerônimo, todos esses indivíduos aqui eram os principais bandeirantes. Muitos realmente eram violentos, utilizavam a força e realmente eram homens de grande confiança aí dessa galera que contratava, porque os bandeirantes, eles eram expedições particulares, tá ok, galera? Eram expedições particulares, principalmente da coroa portuguesa, para esse tipo de trabalho. E nós temos esse mapa aqui. Esse mapa aqui, ele mostra esse traçado vermelho, ele mostra todo o território que os bandeirantes fizeram para caçar os nativos. Olha só, para você ter noção, da região de São Paulo, hoje, você conhece a geografia, né? Então você sabe como é o mapa hoje do Brasil. Olha só, todo esse traçado era para capturar os nativos, tá ok? Este verde aqui era o traçado que eles utilizavam para caçar justamente ouro, prata, diamante, tá ok? A ideia deles era justamente encontrar, tá ok? E este azulzinho aqui é o sertanismo de contrato. Tio Léo, o que é o sertanismo de contrato? O sertanismo de contrato buscavam atacar e combater as tribos dos nativos que estavam naquele momento oferecendo resistência à colonização, tá? Ou que ainda lutavam pelas suas terras, estavam protegendo as suas terras dos homens brancos. Então, quer dizer, os bandeirantes iam ali para justamente tomar a terra dos nativos, tomar a posse da terra para entregar para a coroa portuguesa, tá ok? E um dos trabalhos também feito pelos bandeirantes era que eles atacavam e destruíam os quilombos. Eram quilombos formados por negros, muitos negros fugiam das suas fazendas, eram negros que ainda tinham a resistência na veia, lutavam pela liberdade e sobrevivência, formavam os quilombos, e aí os bandeirantes iam ali e realmente destruíam tudo, utilizando, não preciso nem falar, o que eles sabiam fazer de melhor, que era a força e muitas vezes matar os líderes dos negros ou matar os líderes dos nativos que promoviam esta resistência ainda contra o Império de Portugal. Tá ok, galera? Bom, galera, peço perdão aí pela minha voz, o tio Léo tá ficando com a garganta um pouco não, o tio Léo tá ficando com a garganta ruim aí, então eu peço perdão aí um pouco pela minha voz, mas esta é a aula de hoje, tá ok? Espero que na próxima semana eu venha melhorar, porque essa semana minha garganta não está muito boa, mas a aula de hoje nós falamos aí justamente sobre os bandeirantes, e a aula de hoje também nós falamos justamente sobre esta grande produção do açúcar, tá ok? No território aí. O maior produto aí com cerca de 641 milhões de toneladas processadas aí em 2018, tá ok, galera? Então com isso eu fecho a aula. Um abraço, um beijo aí para todo mundo, tá ok, galera? Até a próxima aí, tá bom, meus filhos? Bons estudos aí para vocês. Fui, galera.